Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas, serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil LTDA. Contando com você. Aqui nós vamos falar a verdade, doa a quem doer. Se você não gostar, desligue ou mude de canal, tá? Que eu não também, tocar e andando, ok? Muito bem. Muito bem. Dylan, para com isso, tá me assustando. Dylan. Boa noite, a imensa torcida Cruz Maltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo, no canal Russo Vascaíno, pedindo humildemente para você se inscrever aqui no canal. Deixe seu like, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo aqui para mais amigos Cruz Maltinos conhecerem nosso simples e humilde trabalho. Seja membro do nosso canal, que ajuda demais o nosso conteúdo aqui a ficar de pé. Meus amigos, a gente está aí no último dia da janela de transferência, por sinal, vou até botar meu óculos aqui para ler, que é foda. Faltam apenas aí pouco menos aí de 3 horas e 40 minutos para fechar a janela de transferência. E o Vasco já tem 6 contratações fechadas. Faltam a última, que falta os trâmites burocráticos da transferência do jogador, que é o zagueiro argentino Glavinovic, gente. A janela acabou, galera. A gente vai analisar aqui todos os jogadores. Os 7 reforços. O 7º vai sair. Enquanto eu estou fazendo o vídeo aqui, o jogador ainda não está anunciado. Está tudo acertado entre New Old Boys, Vasco da Gama. Só faltam os trâmites burocráticos dessa transferência. O jogador ser registrado para ser efetivado como jogador do Vasco da Gama. O zagueiro, gente. Então ainda não foi, até o exato momento do vídeo, a gente vai atualizar aqui, mas nada de concreto ainda dessa situação do jogador que vai sair, principalmente aí nessas horas. A gente vai aguardar, mas dizem que vai ser contratado. Tomara, né? Que tem pouco tempo. O Vasco corre contra o tempo para contratar esse zagueiro. Vamos abrir a tela aqui e falar sobre a situação de Glavinovic no Vasco, e depois a gente falar sobre os outros 6 reforços dessa segunda janela de transferência que fecha hoje. Depois, gente, só jogador sem vínculo com clube nenhum. E aí parece que tem mais uma semana para o Vasco tentar contratar mais um zagueiro. Vamos ver aqui, olha só. Vasco agora corre para finalizar a transferência de Ian Glavinovic. Os esforços do Vasco valeram a pena. O clube conseguiu se acertar com o New Old Boys da Argentina para contratar o zagueiro Ian Glavinovic. Agora a direção corre para agilizar a documentação para finalizar a transferência do jogador até o fim desta segunda-feira. O zagueiro chegará ao Brasil por empréstimo por 1 ano, com opção de compra ao fim do vínculo. Ele tem contrato com a equipe argentina até o fim de 2025. O Vasco pagará pela transação. O clube carioca já tinha se acertado com o jogador, mas faltava convencer o New Old Boys. A diretoria argentina não aceitou a primeira proposta vascaína e havia aumentado a pedida. O Vasco acelerou as tratativas nas últimas horas, com receio que não houvesse tempo hábil para concretizar o negócio, mas conseguiu o ok de todas as partes. Glavinovic vai assinar contrato à distância, mas é esperado no Rio de Janeiro nos próximos dias para cumprir todos os requisitos do acordo. Está aí o jovem jogador, né, de 21 anos. Agora o Vasco corre para lidar com a burocracia de uma transferência internacional. O clube também contratou o meio-campista suíço Maxime Domingues, do Gil Vicente de Portugal, e deu entrada na documentação do jogador nesta segunda-feira, prazo final para inscrever os reforços na CBF.
depois dessa segunda, o Vasco poderá contratar apenas jogadores que não tenham vínculos com outros clubes, né? Então, gente, está aí. Esse aí é o Ian Glavinovic, jogador, zagueiro, jovem jogador do Old Boys, que está aí, vai ser a última contratação dessa janela. Agora são 8h18, por enquanto vamos ver se tem alguma atualização aqui da NET Vasco sobre se o jogador já foi contratado. Vamos ver aqui, vamos fazer uma atualização bem rápida aqui, para ver se o jogador foi contratado. A gente vai analisar, gente, todas as contratações a partir de agora, e para ver se todo mundo gostou, né, do que houve nessa segunda janela de transferência, porque há muitas pessoas ainda criticando, né, essa segunda janela de transferência, o Marcelo Santana, o Pedrinho, e a gente vai analisar aqui passo a passo, gente. A gente vai analisar passo a passo aqui. Eu acho que está tendo uma situação até exagerada de algumas partes dos vascaínos em relação a tudo que vem acontecendo nesse pouco tempo da gestão de 15 de maio para cá, né? Eu acho que a equipe do Vasco evoluiu para caralho, gente. Se o Marcelo Santana não está bem, está muito lento nas contratações, a gente pode até criticar aqui, né? Mas criticar, tacar o pau nos caras, né? Numa gestão hoje que vem fazendo o Vasco uma evolução gigantesca dentro do futebol, gente. O futebol do Vasco hoje é o 8º colocado do Campeonato Brasileiro. O Vasco praticamente estava em último. O Vasco está aí há mais de um mês sem perder uma partida. Conseguiu botar um interino, o Marcelo Paiva, conseguindo aí jogar futebol de competição. A gente está certo que a gente critica aqui o técnico, mas o time está sendo competitivo. O time está um mês sem perder, 8 jogos invicto, está aí com a vantagem do empate para chegar às semifinais da Copa do Brasil. Gente, vamos ter calma. Vamos ter calma nessa hora. Vocês sabem que o meu canal Vamos Vascaíno aqui é crítico pra caralho. Eu sei que as exigências aqui do canal, a gestão do Pedrinho é abrir os contratos, é botar aqueles vagabundos tudo para fora do Vasco da Gama, como sócios do clube, esses caras, Osório, Salgado, todos esses caras têm que ser expulsos do quadro social do clube ou até ser presos. Essa é a cobrança nossa. E a gente... do futebol em si, falar do futebol do Vasco hoje, tacar o cacete que os caras estão demorando, sim, gente, não é fácil. Tudo está sendo feito de forma correta. Não era como os vagabundos da 777 faziam, dando calote. Tudo está sendo feito, pago, para não ter aborrecimento no futuro. As coisas estão sendo feitas de forma correta. E o Vasco está indo ao mercado e conseguindo contratar jogadores. Não sei como o Pedrinho está conseguindo contratar, não sei de onde está tirando dinheiro, mas ele tem alguma carta na manga, está conseguindo, graças a Deus. E, porra, a gente sabe que a gente até perdeu agora um zagueiro, o Luan Pérez, para o Santos. É uma situação que a gente tem que criticar, com toda certeza. Mas a gente não pode descer a marreta de uma gestão que vem fazendo o futebol se evoluir dia após dia, principalmente nesses últimos meses, onde o Vasco estava, depois daquele 6-1 contra o Flamengo, né, que a gente viu um cenário totalmente destruído. O próprio um dos PPs do Pedrinho veio falar comigo na saída do Maracanã que o Vasco estava saqueado, roubado, destruído, porque esses caras fizeram dentro do Vasco, principalmente os vagabundos da 7777. Temos que ter, gente, muita calma. Reconstruir. O Pedrinho está reconstruindo, o Pedrinho está fazendo. Há críticas nessas contratações, porque está lento. Ok, gente. Mas ele está tentando fazer de tudo. E esperamos aí que esse zagueiro seja anunciado aí nas próximas horas para ser o zagueiro do Vasco da Gama. E para ver o que a gente vai... o que for. O Vasco vai ser esses reforços que a gente vai falar nesse exato momento aqui. Por enquanto, gente, tá só escrito aqui que o Ian Glavinovic já segue o Vasco nas redes sociais. Vamos ver aqui. O Ian Glavinovic segue o Vasco nas redes sociais. O zagueiro Ian Glavinovic começou a seguir ele, Vasco da Gama, nas suas redes sociais. Está aí, ó. Então, praticamente está acertado, gente. Só falta esse trâmite, tomara que tudo dê certo, não dê nada de errado,
e o jogador seja zagueiro do Vasco para a temporada de 2024. Gente, só mostrar aqui agora também o outro zagueiro que fechou hoje. Deixa eu mostrar aqui o outro zagueiro que fechou hoje, o Maxime. Vou mostrar aqui, ó. O Vasco anuncia a contratação de Maxime Domingues, meio-campista, jogador de seleção da Suíça, jogava no Gil Vicente de Portugal, também é o novo reforço do Vasco da Gama para a temporada de 2024. O Vasco da Gama informa que chegou a um acordo nessa segunda-feira com o Gil Vicente para a transferência do meio-campista Maxime Domingues. O atleta tem chegada prevista ao Brasil nos próximos dias e cumprirá todos os trâmites burocráticos para finalizar a contratação. Tá aí, né? O jogador do Vasco da Gama, também o Maxime Domingues, né? Como vocês veem aqui. Gente, é o seguinte. Vamos por partes aqui. A janela fechou. Está fechando, né? Temos aí o último jogador, o Ian Glavinovic, que vai estar fechando. Então, foram 7 reforços. Felipe Coutinho, Souza, Alex Teixeira, Emerson Rodrigues, Jean David, Maxime Domingues e Ian Glavinovic. Vamos lá. De novo, vamos por ordem aqui. Felipe Coutinho, Souza, Alex Teixeira, Emerson Rodrigues, Jean David, chileno, Maxime Rodrigues, não, Maxime Domingues e Ian Glavinovic, que já vai estar acertando aí nas próximas horas. E 7 jogadores. E aí, Vascaíno? Tá todos eles aí na tela nesse exato momento. Todos. Galera, o Souza, o Alex Teixeira que tá até há pouco tempo estava no Vasco, saiu, voltou agora, devido ao Felipe Coutinho, pediu a vinda desses 2 jogadores. A gente precisa ter muita calma. O torcedor do Vasco tem que ter muita paciência. O nosso canal aqui não passa pano. E temos o Emerson Rodrigues, que tem já feito, está sendo um jogador que está mesclando ali, ainda entrando durante jogos. Foi muito importante no jogo contra o Atlético Paranaense, onde o jogador fez um gol, né, no jogo do Campeonato Brasileiro, a virada da segunda-feira passada. O Emerson Rodrigues foi bem na partida. Um jogador que o torcedor tá pegando no pé, até eu peguei também, mas a gente tem que ter calma. É um jogador que está ainda pegando esse ritmo de jogo com a camisa do Vasco da Gama, e ele já fez até uma boa partida diante da equipe do Atlético Paranaense na segunda-feira passada. Felipe Coutinho, aquele processo, né? Teve o problema da Covid, o problema da lesão, o problema físico, o problema que o Felipe Coutinho está tentando voltar o que ele foi, ele vai voltar, né? O torcedor também tem que ter muita calma. O próprio Souza precisa provar isso. Souza também está muito fora de jogo, muito fora de ritmo ainda, e o próprio Alex Teixeira, né? Essas foram as contratações da primeira parte. Agora, nessa reta final, temos o jogador Jean David. Gente, nos 2 jogos agradou demais. Por quê? São jogadores que... o Jean David é um jogador que vinha jogando, né, no Campeonato Mexicano. Um jogador que vinha sendo muito bem falado na imprensa mexicana, tanto é que foi convocado pela seleção chilena para jogar as eliminatórias da Copa do Mundo. E provou isso no jogo do Atlético Paranaense na Copa do Brasil, que deu assistência no gol do Pumita Rodrigues, aquela bola de 3 dedos, né? Ele lançou ali no peito do Ryan, que tocou para o Pumita fazer o gol. O jogador que jogou muito bem essa partida, e jogou muito bem ontem, quando entrou diante da equipe do Vitória. O jogador que teve 14 passes e acertou os 14. O jogador que deu outro ritmo ao Vasco da Gama, o Vasco da Gama muito mal no primeiro tempo,
Quando ele entrou dentro de campo, todas as jogadas pela direita, tinha boas jogadas que foram construídas para o Vasco crescer na partida e virar o jogo. O Jean David é um jogador que vinha jogando e essa contratação é uma contratação que pode ter certeza muito boa. Muito boa. A gente falou dos outros, a gente tem que esperar tanto do Souza, tanto do Alex Teixeira, tanto do Felipe Coutinho, do próprio Emerson Rodrigues, desses jogadores que não vinham, né, jogando muito lá fora. Então, jogadores que têm ainda que se prepararem melhor fisicamente, né, tecnicamente, para estarem bem aptos para jogar com a camisa do Vasco da Gama. Já o Jean David, que vinha jogando, e o próprio, agora, Maxime Domingues, que é um jogador que vem jogando no Campeonato Português e jogando muito bem. O suíço, o Maxime Domingues, vem jogando no futebol português e muito bem. Esse, a gente viu uns lances aqui. Vamos esperar jogar com a camisa do Vasco. Mas é um jogador que parece que possa agregar muito, gente. É um meia que chega, que conclui a gol. É um cara que chega muito bem na frente. Pode ser um jogador que possa casar muito bem ali com o Dimitri Payet, com os jogadores do meio-campo, para formar esse meio-campo do Vasco. E o zagueiro Ian Glavinovic, um zagueiro jovem, um zagueiro que já jogou na seleção olímpica da equipe argentina, junto com o Esforza. É um jogador que joga no New Old Boys, é um jovem talento da Argentina, um zagueiro que vem aí para ser, com certeza, pode ser até titular hoje do Vasco da Gama, pelos problemas que o Vasco vem passando, principalmente na zaga, e é um jogador que também vem jogando lá no campeonato argentino. Então, gente, vamos esperar. O Vasco está em fase de transição, numa gestão que vem dando certo. A gente aqui no canal Russo Vascaíno, quando é para bater, a gente vai bater de frente. A gente vai criticar, mas quando for para elogiar, a gente vai elogiar. Muita gente criticando o Marcelo Santana. O Marcelo Santana é um cara que vem, né, de vários incompetentes que passaram pelo Vasco nas últimas gestões, de diretores executivos, que eu não quero nem mais citar o nome de tanta gente ruim que passou dentro do Vasco. E o Marcelo Santana está num processo novo, gente. A gente precisa ter paciência e precisamos ter calma. A equipe do Vasco da Gama saiu de uma destruição daqueles vagabundos que fizeram da 777, com aquele bando de filhos de uma puta que saiu da última gestão comandadas por Jorge Salgado, e a gente está se transformando. A gente não precisa aqui tacar o cacete numa situação que está sendo reconstruída. O Vasco saiu de uma situação praticamente fodida, destruída, acabada, para um Vasco que hoje tem um mês um mês completado agora, o mês de agosto, o Vasco não perdeu um jogo sequer. O Vasco está invicto a 8 jogos. O Vasco está em 8º lugar no Campeonato Brasileiro. O Vasco está a um empate de chegar às semifinais da Copa do Brasil. Porra, e vocês ainda querem descer uma marreta, descer o cacete. A única cobrança aqui do canal Russo Vascaíno é cobrar os contratos serem abertos para aquele bando de filhos de uma puta, como Jorge Salgado, Carlos Alberto Osório, Roberto Duque Estrada, esses caras serem expulsos do quadro social do clube ou até serem presos. É isso que a gente exige do Pedrinho. É isso que a gente exige da gestão atual do Vasco. Tirando isso, eu acho que a gestão do Pedrinho faz um verdadeiro acerto, principalmente no futebol, em trazer pessoas competentes, em pessoas capacitadas para transformar o Vasco da Gama. Que é a mesma equipe que estava no começo do ano, galera. Uma equipe que não tinha ninguém confiava mais no Vasco da Gama, ninguém acreditava mais no Vasco da Gama. E hoje a gente tem uma equipe que está em 8º lugar no Campeonato Brasileiro, saindo praticamente ali, saiu da zona de rebaixamento dos últimos colocados para ser uma equipe competitiva. Trouxeram jogadores que estavam totalmente aí acabados, destruídos, tirando o Léo Pelé, que ainda continua jogando mal. Mas o restante tem trazido aí de jogadores que vêm jogando com o Hugo Moura, gente. Quem ia imaginar que eu estaria elogiando o Hugo Moura? E eu estou elogiando aqui o Hugo Moura, porque realmente ele mudou o comportamento. É um jogador que vem jogando bem. É um jogador que vem se doando, vem se dedicando. Então a gente não pode, gente, tacar a marreta numa gestão
no futebol que tem feito um grande trabalho no Vasco da Gama. Somos, sim, cobradores e vamos exigir os contratos semiabertos e que os vagabundos, que os filhos de uma puta que fizeram isso com o Vasco da Gama sejam punidos. Isso a gente vai cobrar. Mas não podemos aqui tacar o cacete, né, e cobrar da forma como muitos aí estão falando aí, numa gestão que tem trazido o Vasco novamente um protagonismo de estar competindo na primeira página de tabela de Campeonato Brasileiro e praticamente aí a um empate de chegar às semifinais do Campeonato Brasileiro. Esse é a minha opinião do canal Russo Vascaíno, e vocês sabem que eu sou autêntico, sou verdadeiro e falo o que penso. E essa é a minha opinião em relação a tudo que vem acontecendo no Vasco, e esperamos que essa janela de transferência com todos esses jogadores que estão aí consigam trazer o Vasco da Gama, né? Quem sabe aí uma conquista de Copa do Brasil e a equipe fazer uma competição digna aí do Campeonato Brasileiro e chegar a uma Libertadores da América. É isso que a gente almeja, é isso que o Vasco almeja, é pensar grande, é pensar gigante, é pensar da forma como a gente sempre cobrou aqui no canal Russo Vascaíno. Protagonismo, coisa que não era feita por essa empresa vagabunda, que eu sempre vesti a camisa e fui contra eles. Contra a 777. Eu sempre avisei, enquanto essa empresa vagabunda estivesse dentro do Vasco, o Vasco ficaria na merda. E no dia que tirassem esse bando de filhos de uma puta dentro do Vasco, o Vasco poderia voltar aos seus dias, né, de glórias e voltar aos seus dias de protagonismo. E é isso que está acontecendo e é isso que a gente sempre falou aqui no canal Russo Vascaíno. Meus amigos, estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor, em uma só instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma ótima noite de segunda-feira a todos e um casaca no coração de todos vocês. Sempre falei, sempre critiquei. Fora 777. E quando eles saíssem, o Vasco ia retomar os rumos e retomar os trilhos. E é isso que está acontecendo. Parem, vascaínos, de reclamarem da boca para fora. Parem de falar merda. Quando é para falar alguma coisa de concreta, vamos criticar. Mas não vamos criticar hoje o futebol. Porque o futebol hoje do Vasco é um futebol que tem trazido, uma gestão que tem trazido bastante alegrias ao torcedor do Vasco da Gama. Valeu, pessoal. Um grande abraço, saudações cruzmaltinas. Estamos juntos sempre nessa luta, nessa batalha, em amor, em uma só instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma ótima noite de segunda-feira a todos e um casaca no coração de todos vocês. Valeu, pessoal. Um grande abraço.